Bora lá, meu povo, para você que está chegando, você está assistindo a gravação. Como eu sei disso? Porque se você está assistindo essa partezinha aqui, é sinal que você está assistindo gravado. Faz o seguinte, já vai direto para o conteúdo, que tem um conteúdo muito rico acontecendo por aí. Enquanto isso, eu vou ficar por aqui aguardando as pessoas que vão chegar ao vivo para participar comigo. E além de tudo, poder retirar um certificado de participação hoje, aqui. Vai ser incrível, a gente vai ter uma live hoje poderosa. Olha, galera, chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas todos vocês. Eu já vou pegar aqui nossa live para conseguir registrar também os comentários de vocês, que eu quero responder as dúvidas, as perguntas de toda a galera aí, né? Olha minha amiga Eliane passando por aí, que saudade, Eliane, grande beijo para você. Pronto, já estou registrando aqui todos os comentários e a partir de agora o bicho vai pegar. Faz uma coisa pra mim, me dá um... Eu tô usando um microfone novo, me dá um feedback aí, galera. Coloca sim nos comentários se a qualidade do áudio tá chegando bacana pra vocês, tá? Eu tô vendo que a imagem tá dando umas travadas, eu não tô entendendo por quê. Vamos ver se eu desculpo. De volta! A imagem tá travando, acho que agora vai parar de travar, galera. Vamos dar início então, vambora. E aí, o áudio, como é que tá? Fala pra mim sim aí se o áudio tá bom. Manda um sim aí que eu não vi. Se o áudio tá legal, tá chegando bem pra vocês, manda sim. Bota um sim grandão aqui nos comentários. Já vai avisando tuas amigas terapeutas, teus parceiros de estudo, desenvolvimento, de conhecimento, que a gente tá ao vivo. Coloca lá, ó, diz assim, pra galera que participou com a gente do Mestre da Terapia, que fez esse curso de introdução ao método Ressentir para aprender a chegar à origem do trauma. Já na primeira sessão, coloca lá pra gente, olha, o certificado está liberado, Paulo já vai dar o código, a senha, para que a gente possa retirar o certificado do nosso curso gratuito aí. Vambora! Olha, a gente vai contar umas histórias interessantes hoje aqui. Estou aguardando o pessoal chegar, o pessoal ficar mais junto com a gente aí. Então vamos fazer uma coisa para a gente aquecer, para essa live ser bem gostosa, uma participação muito forte de vocês. Eu quero saber quem está comigo. Coloca o nome da tua cidade e o estado, se você quiser, mas pelo menos coloca o nome da cidade aí, se você está aqui comigo e eu quero saber de onde é que você está me acompanhando. Vai colocando o nome da tua cidade aí para a gente saber qual é o lugar que você representa do Brasil. Enquanto isso, o pessoal vai chegando por aqui, vai puxando banco. A gente sabe que esse horário está chegando muita live, acontecendo muita coisa por aí. E é por isso que eu vou entregar um tesouro de conteúdo para você. Que eu vou entregar hoje, você vai ver, você não encontra em outro lugar. Por quê? Porque eu sei que para ter a tua atenção hoje, eu preciso dar meu máximo, tá? Eu vou te entregar um conteúdo top, Vic. Deixa eu ligar meu ar aqui. Como é que tá por aí? Tá frio, galera? Vamos lá, vamos ver quem tá comigo aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Marta, Itapetininga. A psicanalista Silvana, em Rolim de Moura, Rondônia. Vamos ver quem mais está aqui, ó. Mogi Guaçu, a Jane. Em Goianésia do Pará, a Dulce. Mauro Frazão, tá lá em São Luís do Maranhão. Deixa eu ver quem mais colocou aqui pra gente. Bota pra cá. Olha aqui, ó. Aide Narciso. Muito calor. Então vem aqui pro sul, que aqui tá meio friozinho. Bora lá então, galera. Ó, a galera aqui, ó, de Palhoça. Ó, essa semana eu vou estar em Palhoça. Minha amiga Eliane de Curitiba. Quem sabe a gente dá um pulo em Curitiba para ver os amigos e jantar na casa das amigas, né? Gente, vamos dar início? Então vamos lá. O que a gente vai ver por aqui na live de hoje? Essa é uma live de conclusão de um curso gratuito que vocês tiveram desde o dia 1º de abril, onde a gente passou para vocês a aula 1, aula 2, aula 3, uma aula bônus e uma vivência dentro da comunidade de terapias. Tudo isso por quê? É simples. Deixa eu pegar um canetão aqui e mostrar uma coisa muito simples para vocês. Eu quero que você divida a ideia de ser terapeuta em 3. Bem assim, bem simples, tá? O primeiro passo para você ser terapeuta são as curas. Meu canetão não está funcionando, para lá. Cadê? Me dá um canetão que escreve aí, meu povo. Cadê? Esse aqui. Então aqui, ó. Vou botar aqui. Curas. O que significa as curas? Bom, o seu campo de energia, o seu campo de força para você tocar outro ser humano, para você transformar a vida de outro ser humano,
Depende de quanta cura, de quanta evolução, quanta transformação você, como indivíduo, já realizou em si, na sua alma. E, então aqui tem a sua alma e a base é o seu sistema ou família, tá? Então essas duas curas, esses dois campos de cura vão ditar quanta força, quanta informação, quanto recurso você tem para tratar e conseguir sucesso nos seus tratamentos. Pô, Paulo, mas eu pensei que para você ser bom terapeuta eu tinha que comprar um certificado, fazer um bom curso, um curso de renome com uma instituição séria. Ok, isso tudo também é verdade. Para você ter realmente uma eficiência, para você sair do comum, você vai precisar de cursos, certo? As formações, que elas na verdade vão ser as ferramentas. Eu quero que você pense no seguinte: as suas curas e as curas que você faz no teu sistema familiar, elas são como a experiência de vida de um pedreiro. Tá? Vamos pensar num pedreiro profissional que constrói casas, reformas e tudo mais. Quanta experiência esse cara tem, o que ele já viveu, o que ele já viu, o que ele aprendeu já na vida, vai chegar na hora e vai dar para ele a possibilidade de ele olhar para uma situação e entender de uma forma mais assertiva diante de qual problema ele realmente está. Ao contrário de uma pessoa menos experimentada que iria ficar na tentativa e erro até acertar. Então a sua vivência para o pedreiro é para você as curas em terapia que você fez em si e no seu sistema familiar. Vocês pegaram isso, põe um joinha para mim aqui nos comentários para mim entender que eu estou me fazendo claro e a gente está conseguindo caminhar juntos durante essa aula aqui. Eu vou dar uma pequena aula e já vou fazer a entrega dos certificados para vocês. A live é bem curta, então me acompanha, fica comigo e envia essa live. Vai ali ó, nos comentários do ladinho, tá vendo ali tem um aviãozinho aqui embaixo? Envia essa live para 5 terapeutas que você sabe que querem conteúdo e querem crescimento e aprendizado. Então vamos lá. Curas em si e no sistema familiar é o que vai me dar realmente expertise, vai me dar evolução e a capacidade. Só que aí eu preciso de ferramentas. Imagina um pedreiro querer construir uma parede sem ter uma pá, sem ter um carrinho, sem ter uma colher de pedreiro, sem ter ferramentas, né? Sem ter o tal do plumo, do sei lá do que, entendeu? O cara vai construir uma parede toda torta, vai construir com as mãos. Então as tuas técnicas, elas são as tuas ferramentas. Então eu gosto de dizer que o método Ressentir é mais uma das ferramentas que você tem lá na sua caixinha como terapeuta. Então, um terapeuta ele é mais rico, quanto mais curas ele viveu em si e no sistema familiar, mais rico, mais próspero ele é. Ele tem mais conhecimento, ele tem mais sabedoria, ele tem mais visão. Quanto mais ferramentas ele traz na bagagem, mais eficaz ele é. Então, o cliente vai pagar e vai ter um resultado mais eficiente. O que é eficiente? Não basta ser o melhor. Tem que ser o melhor dentro da melhor performance. É tipo, demorar menos tempo, conseguir o melhor resultado, né? Então, ser eficiente, eficaz. A sua eficácia vai depender das ferramentas que você traz e que você desenvolver a habilidade. Por último, o tripé para você ser um terapeuta de sucesso, ele envolve algo que talvez nunca te falaram, que é uma coisa que dá para a gente sintetizar em 3 letras, que é MKT. É marketing. Se você não tiver a capacidade de fazer um bom marketing e se posicionar no mercado como alguém único, incomparável, as pessoas vão olhar para você como apenas mais um. Ah, esse é mais um que está tentando vender uma terapia. Ah, esse aí é mais um que não sei o que, não sei lá. Você tem que trazer algo, uma proposta, uma promessa, que seja único e incomparável, que a pessoa não consegue encontrar na cerca do vizinho. Fechou? Quem pegou esses tripé aqui, ó, esses 3 níveis de desenvolvimento, eu não preciso explicar para você que isso aqui precisa caminhar junto, em uníssono. Bom, tudo que você vai ver na noite de hoje, tudo que a gente vai trabalhar aqui, vai dar a você sustentação nessas 3 bases. Como assim, Paulo? Não estou entendendo. Eu vim aqui para aprender a chegar à origem de um trauma já na primeira sessão. Eu vim aqui para descobrir
o que é que desenvolveu um diabetes, eu vim aqui para descobrir por que uma pessoa ficou com câncer, eu vim aqui para ajudar meu cliente mais rápido e melhor. Para não ter que ficar 6 meses, 1 ano tratando o meu cliente, procurando, tateando no escuro o que está acontecendo. Eu quero aprender com o Paulo Barbosa o método Ressentir, que é a capacidade, uma receita de bolo. Pensa nesse exemplo comigo agora. A gente entrou numa cozinha, eu e você, tá? E você quer fazer um pão. Você precisa ter um dom divino, um talento especial para fazer um pão? Você não precisa ter, tá? É claro que se você tiver uma boa mão para cozinhar, talvez o seu pão fique um pouco mais saboroso. Eu não vou ignorar esse fato. Mas o que eu quero que você esteja pleno agora é para o seguinte. Uma vez que você tem os ingredientes corretos, e uma vez que você sabe a ordem e a quantidade e como utilizar esses ingredientes, você não precisa ser um mestre cuca, você não precisa ser um master chef para ser capaz de executar aquela receita. Então, se eu te der aqui, eu, Paulo Barbosa, através do método, por isso que a palavra método, o que é método, gente? Método é o seguinte, o dia que alguém que você conhecer for muito bom em algo, e aí você pergunta para a pessoa assim, tá, mas como é que você faz isso? E a pessoa não souber te dar uma resposta, ela diz, eu nem sei, eu simplesmente faço. O que acontece? Essa pessoa tem muita habilidade, muito conhecimento, mas ela não tem método. O que é método? Método é a capacidade de você reproduzir uma sequência de passo a passo, ou de ingredientes, ou de quantidades, ou seja, você vai fazer exatamente da mesma forma, repetidas vezes, de maneira que o fato de você repetir esse passo a passo, de você respeitar o ingrediente da receita, ele garante para você o resultado indiferente à cozinha aonde você está cozinhando. Vamos trazer isso para o terapeuta agora? Então não interessa se o cliente é difícil, se o cliente tem dificuldade de lembrar de alguma coisa, se o cliente não acredita nisso ou naquilo, isso não interessa, isso é a cozinha. Pode mudar a cozinha? Deve mudar a cozinha. Mas se a sua receita é boa, se você tem na sua receita a orientação precisa de qual ingrediente é bom, de quanto a quantidade e de que momento você usar o ingrediente. Por exemplo, se eu estivesse lá na cozinha com você fazendo pão, aí você pega e coloca o fermento biológico dentro lá da vasilha. Aí você vem e coloca água fria. Não sei se você entende alguma coisa de cozinha. Tem alguém aqui que entende de cozinha? Algum terapeuta que entende de cozinha? Se você colocar água fria num fermento biológico, seu pão não vai crescer. Por quê? Porque o fermento necessita uma temperatura ideal na água para que esses micro-organismos consigam fazer a fermentação, fazer a ação deles. Da mesma forma, se você chega e coloca o teu fermentinho lá numa xícara, então me ajuda aí, Marta. E aí o Paulo Barbosa vai lá e ferve uma água, a água fervendo, né? 90 e poucos graus e derrama em cima do fermento. O que vai acontecer? O pão dele vai dar bom? Vai abatumar. Por quê? Porque ele não sabe um detalhe que é, ele vai fritar os micro-organismos do fermento. Ele vai queimar o fermento. O fermento não vai conseguir agir. Então tem uma temperatura ideal. Tem um momento ideal para colocar. Não adianta você amassar a massa e jogar o fermento por cima. Não vai dar certo. Não adianta colocar o fermento, talvez, junto com o sal. Talvez não fica tão bom a tua receita. Talvez o sal vai afetar. Talvez tenha um jeitinho de fazer isso. Então, presta atenção comigo, você que é terapeuta. Você ter um método é você ter esse passo a passo, esse guia, que não importa com qual cliente você está. Você vai saber executar com precisão e vai, com absoluta garantia, chegar ao resultado. Porque o método é bem estruturado, porque o método foi bem alicerçado. O método vai te impedir de colocar água muito fria ou muito quente e matar o fermento. Faz sentido? Tá? Entendeu agora o que é um método? Com isso eu quero dizer o que para você que está me assistindo?
O método ressentir é o quê? Ele é a receita do bolo para você levar o cliente, e não interessa qual o perfil do cliente, se é homem, mulher, se é adolescente, se é criança, não interessa. Está dentro do pré-requisito base? Qual é o pré-requisito base? Você precisa aplicar a terapia para chegar à origem emocional. Então, se tem uma questão que é fisiológica, por exemplo, o cara bateu o carro, lesionou uma vértebra, o método ressentir não vai se aplicar para isso. Não adianta você querer aplicar o método ressentir numa coisa que tem causa física. Houve uma lesão física, esse cara precisa de médicos, ele precisa de bons hospitais, ele precisa de tratamento cirúrgico. Mas, se você quer saber por que o cara estava bebendo antes de dirigir, se você quer saber por que talvez o cara, a polícia, sei lá, desconfia que o cara jogou o carro contra o caminhão, por que ele fez isso? Aí o método ressentir leva à origem do problema. Então, quando a gente fala em trauma, eu quero que você anote alguma coisa que é talvez uma revelação para alguns de vocês, que é o seguinte: o trauma não necessariamente é um evento violento. Na maioria das vezes, o trauma é um momento vivido dentro do útero, tá? Na fase intrauterina, em que você, anota isso, terapeutas de plantão, inclusive os meus alunos mais antigos que estão aí assistindo, anota que essa aqui é conteúdo de aula. O trauma nem sempre é um momento violento, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes ele é vivido na fase intrauterina. E 99% das vezes o trauma é um sentimento adotado. Alguém consegue explicar para mim aqui nos comentários o que é um sentimento adotado? Quando você ouve o Paulo falando aqui nessa live, sentimento adotado, eu gostaria que você dissesse para mim aqui nos comentários, fica bem à vontade para escrever do teu jeito. Eu não estou fazendo um teste para saber se você acerta, não é isso. Eu quero pegar na sua mão e entender qual é o seu ponto de vista. Eu quero entender o que você pensa, o que você enxerga do que eu estou falando. Então escreve para mim aqui nos comentários. O que você entende quando eu falo sobre sentimento adotado? O que você pensa, o que você acredita que possa ser um sentimento adotado? Fala isso para mim enquanto eu tomo um gole de água aqui, por favor. Boa noite, Edneia. Vamos ver o que o pessoal entende como sentimento adotado. Enquanto o pessoal está escrevendo aqui nos comentários para a gente poder fazer realmente uma aula onde as pessoas se entendem, onde a gente não está aqui entrando num ouvido e saindo no outro, tá? Vamos falar uma coisa. Os sentimentos adotados, pega essa aí, hein? Naturalmente, eles são adotados de origem do pai ou origem da mãe. Pode acontecer de um avô, de um professor, pode. Mas a base mais frequente, porque a presença mais forte é de pai e mãe, é de que esses sentimentos adotados, eles têm uma origem na relação com pai e mãe. Ou na relação entre pai e mãe. Quem pegou essa chave? Pai e mãe ou entre pai e mãe? Quem conseguiu pegar essa, põe um joinha. Gente, eu quero saber o que você pensa sobre sentimento adotado. Por favor, escreva. Se você está aqui comigo, faça valer a pena. Escreve para mim aqui, não fica com vergonhazinha, eu vou falar uma coisa errada. Você não tem que acertar. Isso é uma cultura pobre, né, do Brasil, de pensar que quando um professor ou alguém faz uma pergunta, a gente tem que dar a resposta certa. Isso é miserabilidade. A gente não cresce, a gente não aprende quando você já sabe a resposta. Eu quero ver o que você pensa, o que você está imaginando quando eu falo sentimento adotado, para que a gente possa fazer uma aula mais saborosa, mais interessante. Então vem comigo, escreve aí nos comentários o que é um sentimento adotado. Enquanto isso eu vou ler o da Marta, que a Marta falou assim, sentimentos que você pega para você sendo sofrimento de outra pessoa. Eita! Marta matou a pau, hein, Marta? Moeu aqui, Vamos ver o que mais aqui. A Aide colocou, adotar um sentimento que não é nosso. Perfeito. Eu sou de pegar sofrimento de outra pessoa.
Ima, mãe, filho, e fique sofrendo. Marta. Gi Souza, terapia. Acho que traumas adotados são traumas que a gente adota ao longo do tempo. Então vamos lá. Um trauma adotado, ou melhor, um sentimento adotado, né? Um trauma não é adotado, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Trauma não é adotado. O sentimento foi adotado e aí gera o trauma. Ele vai surgir de momentos de profunda dor ou desespero em que a sua alma, não importa se era só um feto dentro do útero ou se era uma criança na fase de primeira infância, ela teve a sensação, o desejo, a necessidade de salvar o pai ou a mãe. Olha que louco. Ou às vezes um avô, tá? Então, por exemplo, a mamãe perdeu a vovó. A vovó morreu, faleceu. E a mamãe está em profundo desespero, com muita dor. Essa criança, se está no útero da mãe, através do cordão umbilical e todo o campo energético, ela recebe toda a dor e sofrimento que a mãe está vivendo. Só que a criança, ela não tem a individuação. E essa semana eu fiquei surpreso porque a Patrícia começou a falar sobre isso, porque tem alguém divulgando na internet isso. Gente, mas isso é coisa que a gente já sabe há muito tempo. Quem estudou um pouco de psicologia sabe. A criança não tem individuação, gente. Não tem. Ela vai desenvolver isso depois de 5 anos. Né? E aí vai de criança para criança. O que quer dizer não ter individuação? Vamos caminhar juntos para ninguém ficar para trás. Individuação é você saber que eu sou o Paulo. Que Paulo, Ricardo Barbosa, é eu, esse ser aqui, sabe? Isso é uma individuação, é me perceber dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro do universo, mas saber que eu sou um. Tá? A criança não tem isso, então ela percebe a mãe, o pai, como ela mesma. Agora leva isso para dentro do útero, aonde essa criança, ela não tem uma barreira externa, não tem, ela está dentro. Então o que acontece? Se a mãe está vivendo esse sentimento de perca da sua própria mãe, gente, presta atenção que o que eu vou explicar agora explica muitos dos traumas que vocês tratam no consultório. Imagina esse feto, tanto faz há quantos meses está lá, pode ser semanas como pode ser meses dentro do útero. Tudo que a mãe sente, a criança sente. O grande problema que eu estou revelando aqui para vocês é que não existe individuação. Isso significa que a criança sente o que a mãe sente da mesma maneira. Então, se a mãe, pega essa chave, presta atenção. Se a mãe está sentindo uma dor inexplicável, inenarrável, de que minha mãe morreu, qual é o sentimento que esse feto vai adotar? Quem é que pegou essa chave agora, aperta no coraçãozinho, manda um emoji, quem acha que isso foi, poxa, realmente eu não tinha pensado sobre isso. E aí a gente vai ter aí, claro, um trauma gerado que vai repercutir sobre toda uma vida. Esteja essa pessoa com 30, 35, 45, 50, 70 anos. Eu já tratei pacientes com 86 anos, carregando a dor da perda da mãe. E aí você pergunta pro cliente, ele, não, mas não faz sentido, porque a minha mãe, ela morreu faz pouco tempo. Minha mãe morreu com 84 anos. Eu não perdi minha mãe, como é que eu sinto isso? Ora, você sente isso, meu querido, porque quando sua mãe sentiu, você sentiu também. E lembrem aqui, ó, aula 1. Quem estava na aula 1, coloca 01 nos comentários. Quem assistiu a aula 1 do Mestres da Terapia, aonde eu expliquei para vocês que tem terapeuta por aí, tem terapia por aí, que está tratando o trauma onde ele não existe. Quem pegou essa chave? Quem entendeu? Que tem uma galera fazendo terapia na memória. Ai, vamos ver se você lembra quando você tinha 15 anos. Agora vamos voltar nos 10. Veja o que você lembra.
Memória! Não tem sentimento! Se não tem emoção, não tem trauma. Acorda, te ensinaram o troço errado. Sentar com um cliente para bater papo, para conversar, é muito rico para fazer uma análise, para revisar o contexto e as suas atitudes na vida. Mas para acessar trauma não funciona. Não dá certo. Por quê? Aula 1. Só 3 pessoas assistiram a aula 1? Não acredito, gente. Só 3 assistiram a aula 1? Ou vocês estão com preguiça? Fala para mim aí se você assistiu a aula 1. Porque se você não assistiu a aula 1, você não vai entender porra nenhuma do que eu estou explicando. Você tem que entender o processo que se chama duas mentes, e você tem que entender que tem uma mente que pensa, que analisa o que eu estou falando agora, que está chocada por eu falar palavrão, que raciocina se o que eu estou falando tem algum sentido. Essa é a razão, é o consciente. Essa mente não tem nenhuma emoção. Não tem emoção ali. Aliás, ali só tem memória de curto prazo. Como é que você vai fazer uma revisão da vida do cara e dizer assim, me conta sobre a tua infância? Como é que a mente que pensa, que analisa, que lembra, vai revelar algo da infância? Se você já leu algum livro, estudou memória, estudou um pouco do cérebro do ser humano, você vai descobrir que a memória não é confiável simplesmente porque quando você lembra de algo dos 5 anos, você não está lembrando de algo dos 5 anos. Se eu me lembro agora, nesse momento, de uma cena que eu tive com meu pai e com a minha mãe na rodoviária de Bagé, segurando um balão, eu não estou lembrando daquele momento. Eu estou me lembrando da lembrança que eu tenho daquele momento. Qual é a diferença de uma lembrança, Paulo? Está dando um nó na minha cabeça aqui. Me explica. É como se você criasse uma fotografia dessa cena toda vez que você visita essa lembrança. E o que vai ficar registrado no seu córtex pré-frontal é a fotografia e não o momento. Eu não vou explicar isso agora mais profundamente, porque isso é algo que você tem que estudar dentro do método receptivo, tem que compreender lá dentro. Lá na escola você vai aprender isso. A Marta colocou uma coisa genial aqui. Ela tá falando, o cara tá olhando o álbum. Exatamente. Então o conceito de duas mentes diz o quê? Que no subconsciente da pessoa é que estão as memórias de longo prazo. É no subconsciente do ser humano que estão as emoções. Emoções. E aonde é que é arquivado as emoções? Paulo, eu sempre pensei que eu estava tratando a mente da pessoa, o cérebro da pessoa. Não, amiguinho, quem trata a mente é neurocirurgião. Tá? As emoções são marcações químicas. Ou seja, toda emoção ela é resultado de uma ação que acontece na base do teu cérebro. Então, se alguém abre a porta e me dá um susto, esse susto primeiro vai reagir na minha alma. A minha alma, ela vai manifestar isso no meu corpo de que maneira? Através dos tecidos, da corrente sanguínea, dos órgãos. Tudo isso vai sofrer uma contração. Vai haver uma reação biológica. Quando essa reação fisiológica acontece, os seus nervos eles vão enviar comandos elétricos para o centro do cérebro, dizendo, algo está acontecendo. Nossa, que medo! Tomei um susto. Esses comandos elétricos, eles vão vir para a base, para o chamado cérebro límbico. O que é o cérebro límbico? Quando você olha para uma cobra, para um cachorro, para um rato, o que diferencia ele de você? Se você der um susto no ser humano,
Ele se assusta primeiro. Pega essa chave, anota isso. Primeiro o ser humano se assusta. Não tem escolha. Primeiro, anota isso que daqui a pouco isso vai ser necessário. Primeiro o ser humano se assusta. Depois ele pensa. Se eu vou matar o bandido ou se eu vou fugir do bandido. Por que que isso é assim? Fisiologia básica, instinto primitivo, cérebro límbico. Assim o homem das cavernas sobreviveu e nós chegamos aqui. Se um animal atacava, ele olhava, se assustava, enquanto isso o corpo reagia, levando todo o sangue para as extremidades, pernas, mãos, braços, para que você possa lutar ou correr. O homem de 2024, a mulher de 2024, o teu cliente de 2024 não mudou nada. A gente é a versão atualizada, sim. Mas as peças, o hardware, ele continua sendo montado da mesma forma, apenas com algumas adicionais, com alguns aplicativos novos. Então, todo o processamento, se alguém me assusta, primeiro é reação de tecido, de órgãos. Comandos elétricos sobem pelos teus nervos, centro do crânio, hipotálamo. Hipotálamo faz o seguinte: eu preciso avisar a tropa para lutar ou para fugir. O que o hipotálamo faz? Ele vai despejar na corrente sanguínea os chamados peptídeos, que são hormônios. O hormônio da raiva. Porra, você tá entrando na minha aula, não tá vendo que eu tô ao vivo aqui, caralho? Sai fora aqui, tá me atrapalhando, perdendo a minha concentração. O hormônio do medo. Nossa, minha família tá no quarto, minha esposa tá dormindo com a minha filha, o cara tá armado, entrou aqui dentro, eu preciso desviar a atenção dele, eu preciso segurar ele aqui dentro dessa sala para que ele não chegue no quarto, para não chegar na minha filha. Medo. Visceral. Escreve visceral. Não tem escolha. Me fala se você consegue escolher um troço desse. Não escolhe. Agora pega uma coisa. Se você não consegue escolher, pega essa chave aqui, ó. Vou dar uma de Pablo Marçal agora. Pega essa chave aqui, pega esse código. Se você não consegue escolher, você não consegue manipular. Se você não consegue escolher, você não consegue manipular. Quem pegou essa chave aqui agora, eu quero aquele 100zinho. Sabe aquele emoji de 100 ali? Coloca nos comentários. Por que essa porra toda é importante em terapia, Paulo? Não tô entendendo. Você tá parecendo um coach. Daqui a pouco vai querer dizer que tá pilotando a porra do helicóptero. Ô meu amiguinho, ô minha amiguinha terapeuta. Como é que você vai tratar um trauma onde não tem emoção? Porque se não tem emoção, não tem trauma. Fechou? Se você está tratando aonde não tem emoção, aliás, você está tratando não o fato originário, mas você está tratando uma fotografia do fato. Você já percebeu que a mente mente pra gente? Se você acessar algo que seja fisiológico, que seja no corpo, que seja uma reação espontânea e imediata, não existe como manipular, não tem como mentir um troço desses. Por causa da fisiologia do corpo. Mas se você fizer uma terapia conversacional, conversando, o que está saindo dessa língua aqui, dessa boca, se foi processado pelo córtex pré-frontal, se for processado por isso aqui, é uma mentira. Por que, Paulo, que você está dizendo que essa porra toda é uma mentira? Acompanha comigo. Se você ler uma página de um livro aqui agora, pegar aqui, ó, abrir aqui, sei lá, vou abrir um livro aqui, tá? E eu leio uma página desse livro. Legal. O que eu vou entender desse livro
Você concorda comigo, você que é um terapeuta, você concorda comigo que o que eu vou entender desse livro aqui depende dos livros que eu li antes, dos cursos que eu fiz antes, do estudo que eu tenho, do quanta intimidade eu tenho com certas palavras, do que eu entendo das palavras? Então eu estou dizendo que o meu entendimento sobre um livro, ele é diretamente dependente do meio, da cultura e das minhas crenças. Daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei e daquilo que eu vivi. É isso aqui que vai criar... Gente, pega essa porra dessa chave, eu nunca dei essa aula aqui antes. É o que eu sei, o que eu vivi e aquilo que eu acredito que vai gerar em mim um entendimento ou uma interpretação do que eu estou vendo. Vocês estão conseguindo me acompanhar agora? Porque agora eu vou quebrar tudo. Quando você lê um livro, você tem uma interpretação. E se você lê o mesmo livro, a mesma página, daqui um mês, quem concorda comigo, coloca um joinha aqui agora, nos comentários. Por favor, se você concorda com o que eu estou falando, é importante para a gente virar a chave para a gente ir para a próxima etapa, tá? Para ir todo mundo juntinho agora. Se você entendeu o que eu vou falar agora, coloca um joinha. Olha só, a pergunta é: se você ler o livro daqui a um mês, aquilo que você sabe, as experiências que você tem e as coisas que você acredita já mudaram. Porque elas mudam a todo momento. Depois dessa live aqui, por exemplo, vai mudar muita coisa na sua cabeça. Já mudaram, certo? Se elas mudaram, a sua capacidade de interpretar, ou seja, a explicação que o córtex pré-frontal vai dar, a tradução, a explicação que ele vai dar para ti mesmo, é outra. Completamente diferente. Então pense uma coisa. Aquele feto que estava dentro do útero da mãe, vendo o pai gritar com a mãe e dizer: eu não posso ter mais um filho, eu não tenho dinheiro para sustentar. Você tá louca? Outra mulher? Eu preciso de homens, eu preciso de macho para ajudar a trabalhar e botar comida nessa casa. Você é louca? Como é que você foi engravidar? Aquele feto que está vivendo esse trauma, ele não é o mesmo da pessoa com depressão aos 35 anos. Não é. Mas a pessoa com 35 anos está em depressão porque a explicação para a dor que ela carrega é a explicação da criança, do feto. Porque foi o feto que viveu aquilo. Se a gente não tiver um ressentir nessa informação, essa pessoa vai morrer doente. Sabe o que é pior? Alguém de vocês aqui acredita em reencarnação? Tem alguém aqui que acredita em reencarnação, gente? Se você acredita em reencarnação, deixa eu te falar. Quando você morre... Ó, os budistas... Cara, pega essa aqui. Eu vou explicar de um jeito diferente para não entrar em atrito e conflito com crenças de algumas pessoas. Porque eu respeito todo mundo. Se você disser para mim, não, Paulo, eu sou evangélico e não acredito em reencarnação, não muda nada. O processo terapêutico é o mesmo, tá? E eu vou super respeitar você. Não tem nada a ver. Então, eu só vou trazer uma crença budista para explicar o que eu ia falar. Que eu acho mais legal, assim. Os budistas acreditam que o seu último pensamento nessa vida, ou melhor, vou falar melhor isso, que a sua última emoção, que o seu último sentimento nessa vida será o primeiro sentimento ou o primeiro pensamento na próxima vida. O que será que os budistas que têm tanta sabedoria, se a gente tem sabedoria, alguém aqui se anima, se atreve a dizer que budista não tem conhecimento, não tem sabedoria, gente? Você pode ser de outra religião, você não vai falar uma bobagem dessa.
O que será que um povo tão sábio, tão culto, quer nos dizer quando ele diz assim: sua última emoção ao partir será a primeira emoção ao retornar? Entendeu? Então, a sua função como terapeuta é de curar, tratar almas. Almas. Você já viu aquele estudo científico que a pessoa, antes de morrer, eles pesam o cara, e aí 5 minutos depois que o cara morreu, eles pesam de novo, e tem uma diferença de 539 gramas. A alma da pessoa, quando saiu do corpo, e isso é a ciência que falou, não é uma religião, não é um místico, científico. Cientistas fizeram o teste. Colocaram o cara que estava morrendo, e não foi um cara, foram vários, né? Ciência tem disso, tem que provar, retestar, testar, até que eles possam alegar. Eles testando, em média, a alteração no peso do corpo físico do ser humano, quando a alma deixa o corpo, é 539 gramas. Então tem alguma coisa ali que a gente possa chamar de alma. Seja lá o que é isso que a gente não entende. Tem. E você, terapeuta, é o médico da alma. Quando o cara se corta, precisa fazer ponto, tá doente, tá com uma ferida podre, tá com câncer, não é para você, é para médico. Você tem que mandar ele para o hospital. Porque quem trata do corpo é médico, é hospital, é enfermeiro. Agora, quando o cara quer saber qual é a origem emocional, pode ser simplesmente um problema, pode ser simplesmente um comportamento recorrente, pode ser um padrão de autossabotagem. Aquela pessoa que toda vez que ganha dinheiro perde, ou toda vez que ela entra num relacionamento, ela só atrai gente que vai fazer mal para ela. Ou pode ser uma doença, ou pode ser até uma questão, por exemplo, de uma pessoa que não consegue prosperar na vida profissionalmente. A origem disso, eu, Paulo Barbosa, e no método Ressentir, nós chamamos isso de trauma. Então eu quero deixar claro para você que quando eu falo de acessar a origem do trauma na primeira sessão, eu não estou falando apenas de uma coisa violenta, absurda, terrível. Eu estou falando para você entender o sentido da sua vida e por que você leva a vida que leva. Pegaram? Pegaram essa chave? Então o método Ressentir, vamos fazer uma síntese agora, é a receita do bolo. Para que qualquer pessoa, o cara pode ser médico, engenheiro, psicólogo, psiquiatra, pode ser padre, pastor, qualquer pessoa que tenha posse dessa receita de bolo vai ser capaz de cozinhar. Vai ser capaz de levar o cliente à origem do trauma, já numa primeira sessão. Essa é a garantia porque é um método. Não é o Paulo teve uma bênção e foi... Não. É uma receita, é um método. Você que está me assistindo é capaz de fazer. Eu te dou 100% de garantia disso. Aliás, a gente dá tanta garantia que as pessoas podem entrar para fazer a formação no método Ressentir, ficar lá 15 dias. Se elas não ficarem satisfeitas, a gente devolve 100% do dinheiro dela de volta. Eu vou repetir isso porque tem gente que não presta atenção. Olha aqui para mim. Se você decidir fazer a sua matrícula no método Ressentir, agora à noite ou amanhã de manhã, você vai ter aulas, vai começar a consumir o conteúdo, vai começar a aprender. Se em 15 dias você olhar para tudo que está lá e disser assim, cara, me enganei, não era isso que eu queria, ou não era isso que eu esperava, você vai ficar tranquilo, você vai mandar uma mensagem e eu vou devolver 100% do dinheiro que você colocou. Eu vou te devolver. Não precisa me dar explicação, não precisa ficar mandando e-mail, escambau. Não, você vai mandar uma mensagem para o meu departamento financeiro no WhatsApp. Simples assim. E você vai receber 100% do seu dinheiro de volta. Tá? Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem gostou desse conteúdo aqui? Quem realmente mergulhou e pegou na minha mão e disse assim, cara, eu queria ter aulas assim. É esse tipo de aula que eu preciso para levar a minha terapia para o próximo nível. Quem está sentindo essa sensação dentro de si, dentro do seu coração, que diz assim, cara,
É essas aulas que eu precisava ter. Já pensou ter um ano de aula assim, cara? Quebrando pau mesmo, olhando para coisas que ninguém nunca me explicou. No sábado, enquanto eu quero que você me responda agora, tá? Por favor. Quem de vocês teve esse sentimento, essa sensação dentro do corpo, assim, cara, tá aqui o que eu busco? Coloca para mim, escreve para mim nos comentários, eu busco isso, eu busco isso, eu busco essa chama, eu busco esse poder de transformar vidas, eu busco tratar almas e não RG, não CPF. Enquanto você vai responder para mim, eu vou te contar uma história que aconteceu ontem de manhã. A gente teve uma sala fechada no Zoom, onde os terapeutas abriram a câmera e o microfone para conversar comigo. Tá? E aí eu fiz uma pergunta para algumas colegas, eu disse assim, escuta, entra uma cliente no teu consultório, na tua sala, essa cliente entrou, e ela está com o joelho enfaixado do lado direito. Está com dificuldade, não consegue dobrar, está machucado, está com algum problema no joelho. E ela senta na poltrona. Presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. O cliente entrou na sala, joelho direito machucado, lesionado. Sentou na cadeira. O que é que você, terapeuta, já sabe sobre essa cliente? Escreve para mim aqui nos comentários quem já sabe. Qual é o diagnóstico que você já tem antes de abrir a boca? Antes da cliente falar qualquer coisa. Qual foi o diagnóstico que você já tem? E aí eu expliquei para os meus alunos ontem de manhã, quem estava lá na sala comigo, que lado direito é masculino, é família do pai ou família do marido. Que o lado direito tem a ver com você ter força para ocupar o seu lugar no mundo. Por exemplo, você é terapeuta. Você tem força para se posicionar e se tornar uma pessoa que atrai muita gente. Essa força depende da sua relação com o pai, com o masculino. Tá? Então eu sei que, olhando para o lado direito da pessoa, é masculino, relação ou com o marido ou com o pai, e que é profissional. Pegaram essa chave? Aí eu vou olhar uma coisa que vocês vão aprender dentro do método Ressentir. Vocês vão trabalhar com o primitivo do ser humano. Qual é a função primitiva? Qual é a função primitiva desse tecido que está doente? Qual é a função primitiva dessa parte do corpo humano que entrou na minha sala, no meu consultório doente? Eu vou olhar joelho. Para que serve um joelho? E aí ontem as alunas deram várias respostas e só uma acertou. O joelho é a sua capacidade de flexibilizar. É através do joelho que você consegue flexibilizar e ficar menor. Então, se a cliente entrou com o joelho debilitado, perna direita, ela tem uma dificuldade de se flexibilizar na vida em relação ao masculino, está tendo conflitos com o marido ou com o pai, e, portanto, isso vai ter resultados, vai respingar, vai reagir no profissional. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, 24, 27 que estão me assistindo. Quantos de vocês hoje têm um domínio, um conhecimento capaz de olhar, bater o olho para o cliente e entender o que o cliente não te falou ainda? Mas não de uma forma empírica, um achômetro, acho que é isso, talvez seja isso, talvez. Porque isso não é científico. Isso não é preciso. Quem de vocês consegue ler os sinais do subconsciente? Porque o subconsciente está tentando proteger a pessoa. E ele vai fazer isso das formas mais esquisitas e estranhas. Se ele tiver que criar um câncer na pessoa para proteger ela de algo, ele vai fazer. Porque o subconsciente, ele está ligado ao divino. É a mente de Deus, a gente poderia dizer. E para Deus não tem certo e errado, não tem bom ou ruim. Deus busca evoluir. Evoluir é
superar essa dor, aprender com esse problema. Deus não está nem aí se você está quebrado sem dinheiro. Ele está te dando a oportunidade de você aprender a ser próspero, de você ser abençoado, porque a riqueza ele já colocou aqui, ó. Está aqui, ó, nessa aula aqui. Na tela do seu celular está a riqueza. O que você vai fazer com isso? Qual é a ação que você vai ter? Porque 99% de nós, seres humanos, entra por um ouvido e sai pelo outro, e a gente não faz merda nenhuma. Continua sendo uns bosta na vida, que só sabe se queixar e reclamar de Deus da vida. Você não vai a lugar nenhum, você não tem futuro nenhum. Daqui 5 anos você está igual você estava agora. Porque não tem atitude, não tem ação, não tem coragem de se comprometer e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, para Deus, não tem pobre, pobrezinho, tão pobre, tão miserável. Não tem rico. Não tem doente. Eu acho lindo quando alguém pede, eu podia fazer uma oração, pedir para Deus para tirar essa doença. Como é que eu vou pedir para Deus tirar uma doença, meu Deus? Deus está dando para ele tudo que ele precisa para aprender algo, para evoluir algo. Que ele mesmo peça para Deus, para aprender logo com menos dor. Ele que peça a Deus para conseguir enxergar o que ele não enxerga. Se está faltando dinheiro, é porque você não está enxergando o dinheiro na sua frente. É você que cria a sua pobreza. Se você tem doenças, você cria a sua doença. Quer ver uma coisa? Se você tem um trauma, quem criou esse trauma foi você. Essa aqui é dura, essa aqui é uma pedrada na cabeça. Sabe por quê? Só vai entender quem entrar no método ressentir que não é o que acontece, é como foi sentido. Lembra? A explicação, a tradução que eu dou para a página do livro. É essa explicação, é essa tradução que vai dar o significado. Por isso o nome do método é ressentir. Não é para retraumatizar, não é para fazer a pessoa passar 2 vezes pelo trauma, não. É para ressentir com o significado que você só dentro do método ressentir vai aprender a levar o seu cliente a ter. E se você tem dúvidas quanto a isso, bom, pense um pouco sobre o que você já viu aí fora. As pessoas ensinando você a voltar em ciclos de 5 em 5 anos para rever a memória, aonde não tem nenhum trauma. Isso foi o que te ensinaram. As pessoas te ensinando a você sentar para conversar com a pessoa sobre a vida dela, as dificuldades que ela tem. Ali não tem nenhum trauma. E eu não estou dizendo que isso tudo está errado ou que é ruim, não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Lembra no início da live quando eu falei que o método ressentir é só uma ferramenta dentro da malinha? O método ressentir não é melhor. O método ressentir não dispensa um psicanalista, uma psicóloga, um hipnoterapeuta, um constelador familiar, nada disso. O método ressentir é uma chave de fenda poderosa, porque faz você, que é terapeuta, fazer uma receita de bolo para o seu cliente, que leva o cliente, vai levar o cliente, não é você que vai ficar dizendo, você, olha, quando você estava no útero da sua mãe, deve ter acontecido alguma coisa horrível. Não. Não tem achômetro. Não tem assim, ele estava lembrando. Se ele estava lembrando, não é método ressentir. A pessoa não sabe nem o que está fazendo se ela fala uma coisa dessa. Método ressentir é o seu cliente sentado diante de você, através de uma reação fisiológica, que você, terapeuta, vai levar o cara a ter, a provocar a ter. Com essa reação fisiológica, o cliente na sua frente vai acessar algo que ele não sabia que estava lá. Ou que ele não sabia que ele havia sentido essa situação de tal maneira. Isso é método ressentir. Qualquer outra coisa é outra coisa. Não é método ressentir. Com o método ressentir é o cliente que acessa essa informação, esse sentir. Essa é a diferença do método ressentir para todas as outras ferramentas que você tem aí dentro dessa sua bolsa.
todas maravilhosas, você deve usar todas junto com o ressentir. O ressentir é a chave de fenda que leva o cliente à origem do trauma na primeira sessão. Essa é a proposta. É isso. Paulo, agora fiquei em dúvida. Eu não sou terapeuta ainda, queria fazer a matrícula no método ressentir, queria me inscrever, mas aí eu fiquei com medo, porque eu não vou saber tratar depois do cliente. Calma. O método ressentir é essa chave de fenda poderosa, sim. Mas dentro da formação do método ressentir, eu vou te ensinar a tratar e levar à resolução desses traumas também. Mas eu tenho que ser honesto com você e dizer o seguinte: se você só tiver o método ressentir, você só tem uma ferramenta. Agora, chega uma pessoa, por exemplo, estou vendo que a Diana entrou aqui. A Diana é uma psicóloga super experiente, com clínica, com muitas formações, muitos cursos. Cara, a malinha de ferramenta dela vai muito mais longe. Ela pode usar o método ressentir para que o cliente, já na primeira sessão, acesse a origem do trauma. E depois, no tratamento dela, ela vai usar todas as ferramentas, toda a riqueza que existe de conhecimento e profundidade dela. Fechou? Fala para mim agora, aqui nos comentários, quem está aqui esperando para pegar seu certificado. Coloca a palavra certificado nos comentários. Tá? Quem quer o certificado, coloca certificado nos comentários aí. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, gente. Vamos ver o que vocês mandaram aqui pra gente. Meu Deus, tem bastante coisa, hein? Olha, legal. Verdade, nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Verdade, bem isso. Para Deus todos são iguais. E quando o joelho é do lado direito, mas eu estava falando do lado direito. Eu estava falando exatamente do joelho direito. O esquerdo tem conflito com o feminino, exatamente. Precisamos ter clareza da fisiologia humana. Sim, precisa aprender isso aí. E com os dois joelhos, muita dificuldade de se flexibilizar diante da vida. Vai ter conflito de autoridade, não aceita a autoridade de alguém que é maior que ela. Pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser o chefe. Essa pessoa não consegue trabalhar, lidar com a autoridade de outra pessoa. Siliras. Li certo? Siliras. Eu não tenho, nunca recebi essa clareza. Dificuldade com a figura masculina, que o pessoal respondendo, sim, pai, irmão, marido, filho, isso aí. E impotência com o lado masculino. Não é impotência, Suelen. Cuidado com as palavras. É inflexibilidade. Impotência é outra coisa, tá? Veja que se você usa a palavra impotência e não inflexibilidade, você está tratando o teu cliente como uma vítima. E as vítimas não têm recurso. Toda vez que sentar diante de você um cliente para terapia que se portar como uma vítima, pega e manda o cliente embora. Devolve o dinheiro e manda embora. Porque não importa o que você fizer, nunca vai ser bom e nunca vai ter o resultado que ele espera. Ele é uma vítima. Tá? As vítimas não têm vez. Se você é casado com uma vítima, demite esse cara da sua vida. Se você tiver um filho que se comporta como uma vítima, dá um jeito de mudar isso. É sua responsabilidade como pai e como mãe mudar isso. Porque as vítimas só vêm para pesar e atrapalhar o mundo. Tá? Eu vi luz em tudo isso. Eu busco isso. Eu amei. E esse tipo de aula que faz todo sentido para tudo. Legal. E muito, estou achando essa aula tudo que eu sempre busquei. Bom, então deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você se matricule no método ressentir. Agora, ou amanhã de manhã às 7 horas, não importa. Os 10 primeiros que se matricular amanhã de manhã. Me matriculei agora à noite mesmo. Tá valendo, já ganhou, tá? Paulo, me matriculei amanhã. Será que eu fiquei entre os 10 primeiros? Vai ficar, provavelmente. Sabe por quê? Porque eu vou considerar os 10 primeiros só a partir das 7 horas da manhã. Então, quem fizer a matrícula antes, já ganhou. Tá feito. Tá liberado. É uma turma pequena, é uma turma restrita, é uma turma onde nós vamos ter muita intimidade, eu e você. Então, se você se matricular agora, já está valendo. Se você se matricular amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente vai abrir uma contagem. 7 horas da manhã, os primeiros 10 vão ganhar o que você que se matricular agora à noite vai ganhar também, que é uma terapia comigo. Eu vou fazer uma terapia com você. Então, se matricular no método ressentir hoje ou amanhã, vai dar a você um super bônus, que é uma terapia que eu vou fazer com você. Eu vou fazer a terapia com você, pessoalmente, se você for um dos primeiros 10. Eu vou te dar um bônus também, que lembra desse tripé aqui? As curas que você fez em você e na sua família? Pois é,
Eu vou te dar um bônus que se chama Comunidade de Terapia. É um espaço terapêutico que você vai ter acesso por 2 meses, aonde você vai tratar do seu sistema familiar e fazer as suas curas. Pegou? Gente, quem quer o certificado, eu já vou liberar o código, já vou dar a senha. Fica comigo 1 minuto. Eu vou te dar a formação no método Ressentir. Você vai ser um terapeuta especializado em encontrar, localizar a origem emocional e resolver traumas. Isso é o único. Do meu jeito, da minha formação, da minha linguagem, tá? E eu vou te dar um outro bônus, que é o seguinte. Você pode ser o melhor terapeuta do mundo. Se você não souber se vender, se você não for bom em atrair pessoas para você construir sua comunidade, seu bando, você vai ser um miserável de dinheiro e de espírito. Sabe por quê? Não há nada que leva a mais tristeza, frustração e depressão do que você ter uma arte, você ter um conhecimento e isso não servir para nada e ficar guardado dentro de você. A sua vida só ganha sentido, e é aí que nasce toda a prosperidade, quando o pouco que você souber você transformar em muito, quando você multiplica isso entregando para muita gente. Então eu vou te dar de bônus acesso por 2 meses à minha mentoria Viver de Terapias, aonde eu ensino você que é terapeuta a se posicionar no mercado como único e incomparável, a encontrar qual é seu nicho, a ter uma comunicação clara e assertiva e aprender finalmente a ganhar dinheiro com as suas terapias. Fechou? Então, esses 3 bônus estão prontos para você. Ah, não, tem mais um. Tem mais um que eu não falei. Como eu julgo que você ter conhecimento sobre os sistemas, né, e como eles influenciam o seu destino, a sua vida, é muito importante, eu vou dar de presente para você um workshop de um domingo o dia inteiro, você vai ter um workshop sobre constelações familiares com a minha esposa. Uma mulher que é formada dentro da Hellinger School, uma mulher que agora em dezembro ainda estava com a Sophie Hellinger, que é a esposa de Bert Hellinger, uma pessoa que tem mais de 15 anos de caminhada nas constelações familiares. Você vai passar um domingo inteiro aprendendo a introdução às constelações familiares com a Patrícia, a doutora Patrícia Michelon. Advogada, pós-graduada, especializada em direito sistêmico, em família. Toda quinta-feira você vai ter um encontro marcado das 6 às 7 horas da manhã com a doutora Patrícia, para fazer suas curas e as curas do seu sistema familiar. Eu vou te dar isso de bônus por 3 meses. 2 meses de mentoria, 3 meses de comunidade de terapia. Um domingo, o dia inteirinho, um workshop de constelações familiares. E um super bônus, que é, eu vou fazer uma terapia com você, se você for um dos primeiros 10 a fazer sua matrícula. Como é que faz para fazer a matrícula? É simples. Eu vou liberar agora para você o certificado. Quando você retirar seu certificado, eu já vou convidar você a fazer sua matrícula. Se você quiser, você já pode fazer agora à noite. Se não, amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, eu vou liberar o link de inscrição. Tá? Não importa, se você for um dos 10 amanhã, às 7 horas da manhã, você vai ganhar terapia, vai ganhar tudo. Se você fizer hoje à noite, se antecipar, já ganhou, já está dentro. Eu sei que tem muita gente ansiosa para entrar. Tem gente que está me mandando mensagem desde a semana passada querendo fazer a matrícula. Então a gente vai liberar logo, de uma vez por todas, e parar de enrolação. Fechou? Você que quer pegar o certificado, faz o seguinte. Escreve aqui nos comentários. 206. Deixa eu falar para você. Pela primeira vez, eu vou conseguir fazer a formação no método Ressentir por somente 12 vezes de R$ 206,58. 206,58. Mês que vem, provavelmente eu vou lançar outra turma. Ou no outro. Mas eu posso te garantir que não vai ser esse valor. Que o valor vai voltar a ser, no mínimo, os R$ 297,90 que foi e que sempre é. Então, se você quer retirar seu certificado, escreve aqui, a galera está escrevendo aqui, ó, 206.
já vai acionar lá no teu direct, já vai ir o certificado, você já vai lá já vai estar o código para matrícula, tá tudo aí. Com mais de R$ 1.200 de desconto, parcelado. Dá para fazer no boleto se você quiser, dá para fazer no cartão do jeito que você quiser. Isso nunca mais vai acontecer. Veja, no mês passado, em março, quando eu liberei as inscrições, tinha 170 pessoas aqui, nessa live aqui. 170. Hoje tem 21. Eu estou fazendo um grupo pequeno, uma turma pequena. Por isso eu estou fazendo esse preço especial. Da próxima vez que você me ver aqui, vai ter mais de 100 pessoas aqui de novo. Talvez tenha 200 e poucas. E eu vou te oferecer para você entrar no Método Ressentido pagando R$ 297,90, que é o preço. Para que esperar? Faz agora. No melhor preço, na melhor condição. Paulo, e os certificados? Você tem 2 certificações. A certificação 1 é uma certificação para você se credenciar numa entidade de regulação profissional para você poder solicitar seu registro profissional. A certificação 2 é uma certificação via MEC. Dessa vez, nessa turma aqui, eu não vou dar essa certificação. Isso está gravado, eu não vou dar. Se você quiser a certificação do MEC, eu te consigo, a gente tem o credenciamento, mas você vai ter que pagar o valor de R$ 500 separado. É por isso, e exatamente por isso, que eu estou conseguindo fazer esse valor mais barato do que eu fazia antes. Porque a turma que entrou antes, eles têm o certificado do MEC, eles têm os juros e tudo mais. Só hoje, só para vocês que estão aqui, eu estou pagando os juros, tá? E eu não estou colocando na conta o certificado via MEC, certificação MEC. Quem quiser que peça, quem pedir paga os R$ 500, que é o valor. Dessa maneira, eu acredito que eu consigo tornar mais acessível o curso. É um teste que eu estou fazendo, não tem por que eu esconder de vocês, isso é um teste. Por isso, a gente está fazendo algo moderado para pouca gente. Deixa eu ler os comentários aqui. O primeiro é o do Paulo Santos, que está aqui. O nome tem que estar completo. O meu Instagram, eu não uso o nome completo. Paulo, no processo de tirar o certificado, a gente vai perguntar qual é o nome que você quer impresso no certificado. Vai lá, clica no link e segue a orientação que vai dar bom. Vai dar certinho, tá bom? Gesiane Schneider. Estava com a gente sábado, né? Já recebi meu link. Beleza, ó, já dá para fazer inscrição aí. Vai fundo. Vamos ver quem mais aqui, gente. Tem mais pergunta? A Gesiane, realmente, Paulo, quando você falou ontem pela manhã a questão do joelho direito e falou da inflexibilidade com a figura masculina e com o pai, foi a chave para entender e compreender a causa da dor no joelho direito. Isso aí. E é só a ponta do iceberg. Imagina quando a gente começar a estudar tudo mais a fundo. A Edneia Barbosa, ó, minha parente. Professor, e meu sonho participar do seu curso? Eu ainda não tenho como comprar por falta de dinheiro. Edneia, você nunca vai ter esse dinheiro a menos que você decida ter ele. A energia que você botou gastando para escrever que você não tem é a mesma energia que você precisa para decidir que amanhã de manhã você vai ter. E amanhã até a meia-noite você fazer a sua inscrição e pagar a inscrição. A decisão é sempre sua. Se você decide fracassar no caminho, é uma decisão sua. Se você decide não ter, a decisão é sua. Se você decidir ter, mas decidir de verdade, decidir do tipo assim, ó, eu vou fazer o que for preciso, não importa o que, eu vou mexer, eu vou fazer e amanhã eu vou ter esses R$ 206,58 que eu tenho que dar de entrada e eu vou me matricular. E eu vou conseguir pagar esse curso. Então, meu amor, o que eu posso deixar para você com todo o meu coração é: modifica as escolhas que o seu coração faz para a vida que você quer viver. Você não precisa ser uma outra pessoa, você não precisa reinventar nada, você precisa modificar suas decisões, suas escolhas. Agora, não adianta ficar sentada no sofá em casa esperando Deus bater na porta. Corre atrás, dá teu jeito, faz o que você tiver que fazer, mas faz acontecer. Silvia, terapeuta integrativa, uau! Eu achei tudo ótimo, é forte, verdade, boa noite, boa noite.
Aqui a galera botando certificado, legal. Gente, 9 horas e 8 minutos, vou cuidar das minhas mulheres. Eu entendo que na parte do gratuito aqui eu entreguei para vocês meu coração, minha alma nesses dias aí. Hoje é dia 14, faz 14 dias que eu tô com vocês, né? A gente começou dia 1º. E na verdade é só o início, né? Que quarta-feira a gente começa a ter aula. Tá bom? Então eu deixo com vocês aí um beijo muito forte no coração de todos vocês. Que Deus abençoe e quarta-feira eu encontro os campeões, aqueles que decidiram caminhar comigo, né? E aprender a dominar a técnica para acessar a origem de um trauma já na primeira sessão. Eu vou ensinar tudo isso que eu sei para vocês. Fica com Deus, gente. Valeu. Beijo no coração. Tchau, tchau.